Eclesiastes capítulo 11, do verso de número 1 até o verso de número 6. Nós estamos aqui chegando ao fim deste livro, da série de exposições que nós iniciamos já há um tempo atrás, o livro de Eclesiastes, e que grandes conhecimentos e que grande experiência nós temos tido, meus irmãos, tanto para nós enquanto pastores de expormos esse livro, como também de ouvirmos e aprendermos a respeito daquilo que o pregador fala neste texto. Vamos então ler o texto, Eclesiastes 11, do verso 1 até o verso de número 6. Assim diz a santa, bendita e infalível palavra de Deus: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Até aqui, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos acostumados a passar por coisas muito boas e coisas ruins na nossa vida. Se formos parar para pensar, a nossa vida é um misto daquilo que é bom e daquilo que muitas vezes é desagradável. É muito bom irmos a festas, celebrarmos nascimentos, celebrarmos conquistas nossas, dos nossos filhos. Porém é muito triste quando vemos pessoas queridas acometidas de enfermidades graves, que são levadas ao luto, pessoas que muitas vezes passam por tragédias, que têm a sua vida logo cedo ceifada, ou então ainda muito velho, ceifada de uma maneira muito abrupta. Vemos coisas ruins acontecendo com todos, coisas boas, coisas ruins, e esta tem sido a marca da nossa experiência neste mundo. E tem uma frase que eu gosto muito, de um dos personagens do Senhor dos Anéis, que ele se chama Aldir. Não está no filme, mas se você é nerd como eu e gosta de literatura e gosta de ler, e ele diz, naquele caos em que estava a guerra pelo Um Anel, onde trevas e exércitos de orques estavam se espalhando por toda a Terra-média, e aquela sociedade do Anel, aqueles 11 elementos, aqueles 11 personagens ali, com um propósito, um empreendimento a fazer à frente, estavam ali desanimados porque perderam um dos seus principais mentores ali naquela comitiva, e eles então chegam desanimados, chegam até um lugar muito bonito de descanso, e ali eles chegam tão desanimados da vida por causa das coisas que lhes aconteceram, e eles então chegaram à perspectiva de um negativismo, pensando, será que tudo isso mesmo vale a pena ou não? Então uma dessas pessoas, desses personagens, ele traz a seguinte frase, eu não vou lembrar aqui, ipsis literis, mas ele diz, olha, o amor, ele está espalhado por toda essa terra, o amor, as coisas ruins estão espalhadas por tudo aqui, basta a gente aprender a reconhecer aquilo que é bom, apesar de todo o mal que tem acontecido conosco. Nós não podemos desanimar.
E acontece conosco, meus irmãos, as coisas ruins muitas vezes sobrepujam as coisas boas, podemos nos sentir desanimados, podemos muitas vezes olhar para o mundo e dizer assim, isso aqui não vale a pena, podemos olhar para as coisas ao nosso redor e pensar, não tem sentido algum a nossa vida aqui, ou então continuar lutando em determinadas batalhas, labutando todos os dias para conseguir o nosso pão. Muitas vezes somos alcançados por esse desânimo que vem conosco. E o pregador de Eclesiastes, o Correlete, como nós falamos, o Salomão, a quem nós credibilizamos a autoria deste livro, ele sabe muito bem esta realidade. E ele falou nos capítulos, ao longo dos capítulos, sobre a vaidade da vida debaixo do sol. Ele trouxe essa perspectiva da nossa experiência humana, o quão muitas vezes nós labutamos, empreendemos, acumulamos riquezas, adquirimos conhecimento. Tudo isso, muitas vezes, isso não nos leva a nada, muitas vezes não nos protege das coisas que acontecem na vida, das vicissitudes que vêm sobre todos nós. Ele está aqui, ele sabe muito bem qual que é a realidade dura, a realidade nua e crua da nossa vida humana. No entanto, mesmo sabendo disso, ele sabe que também há coisas boas que nós precisamos celebrar. Você vai ver aqui o Correlete falando, olha, celebra a vida, trabalha, se empenha, não desanime por conta dessas questões, mesmo que a maldade seja tamanha, nós podemos encontrar propósito e sentido nesta vida. E essas palavras então do capítulo 11, elas recheiam para nós este encorajamento que nós precisamos ter diante das coisas que nós muitas vezes passamos, diante das coisas que nós experimentamos neste mundo que são ruins a nós, nós podemos encontrar coisas boas. E aqui um encorajamento do pregador é para que nós continuemos a semear, continuemos a prosseguir em nossa jornada, especialmente crendo em Deus, vivendo para Deus. Por isso eu gostaria de pensar com vocês nesta seguinte ideia para este sermão: semeie com fé e diligência, confiando em Deus que faz prosperar os nossos esforços. Ele vai dar aqui um encorajamento a nós, dizendo, olha, continue a semear, continue a insistir, continue a confiar em Deus, porque Ele é quem dá o crescimento de todas as coisas. E este é um texto maravilhoso, um texto porém difícil de nós entendermos o sentido de algumas imagens, de algumas metáforas que o pregador coloca aqui. Porém, o que prevalece nesses versos são uma metáfora agrícola, onde ele vai imaginar um fazendeiro, onde ele vai imaginar um comerciante, aquele que está semeando, aquele que está produzindo, aquele que espera, que tem sonhos e que tem planos. E ele vai nos trazer essa ideia de nós continuarmos a semear, e especialmente no reino de Deus. Por isso eu gostaria de trabalhar aqui quatro motivos que o Correlete aqui, ele nos traz para continuarmos a semear, para persistirmos em trabalhar com diligência na nossa vida, porque sabendo que é o Senhor quem dá o crescimento e faz todas as coisas. A primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui com os irmãos, o primeiro motivo que ele nos dá aqui é que nós devemos investir no mundo, investir com sabedoria, empreender com sabedoria as coisas que nós precisamos fazer. Os versos 1 e 2 nos diz o seguinte: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Então nesses dois primeiros versos, há dois verbos, há dois imperativos para nós aqui: lançar o pão
e repartir com 7 e com 8. Ele destaca aqui uma ordem diante de tudo aquilo que ele tem falado, diante das coisas boas, diante das coisas ruins, ele traz uma ordem. E essa metáfora, meus irmãos, ela pode ser compreendida de 3 maneiras. Essa metáfora que ele começa dizendo: lança o pão sobre as águas. Ela é uma metáfora um pouco enigmática, porque ela pode ter aqui a ideia de generosidade, né? Aqui ele não está falando para lançar o pão direto no rio, né? Não sei se você já fez isso, não sei se você já olha para o texto e imagina assim, mas como que é isso, lançar o pão sobre as águas e você vai achar alguma coisa, né? A ideia aqui que muitas vezes vem na nossa cabeça é eu atirar o pão e esperar lá na outra bordinha do rio o pão chegar, de alguma maneira multiplicado, né? Mas o que a gente espera é um pão úmido, mofado e coisas desse tipo, né? Por isso ela não deve ser interpretada ao pé da letra, como nós assim podemos imaginar. Mas aqui ela faz paralelo com alguns ditados, com alguns provérbios que existiam na época, de pessoas que lançavam pão, que doavam para as outras pessoas, né, no intuito de serem generosos, e essa generosidade se multiplicar para outras pessoas. Aqui ele pode lidar aqui com um conceito de generosidade, de você sempre fazer o bem, de você dar aos outros, dar o pão aos outros. O pão aqui é no sentido metafórico, certo? Aquilo que nos traz o nosso sustento, aquilo que é o nosso ganha-pão do dia a dia. Então ele está chamando: lance o pão sobre as águas, para dar a ideia de generosidade. Compartilhe com 7, com 8. Isso é o ápice da generosidade, talvez naquele contexto em que Salomão estava vivendo. Então ele está reverberando de alguma maneira aqui algum provérbio antigo que falava, que trazia essas ideias. Porém, também tem uma imagem muito interessante que nos traz este texto, essa ideia de lançar o pão sobre as águas. É a ideia de um fazendeiro que lança a sua semente num campo que está tomado de poças de água e aguarda que depois que a água baixa, seca, aquela semente brota, e então vem uma colheita muito satisfatória. É como que jogar semente de arroz, né? Não sei, em alguns lugares do mundo, o arroz, ele é cultivado em lugares, né, lamaçais, em juncos de água. Então você jogava ali, você semeava ali, esperando trazer a sua colheita. A ideia que talvez possa predominar neste texto é isso, de você lançar a semente, o seu ganha-pão, você lançar os seus recursos e esperar uma colheita farta, não desanimar. Ou então, irmãos, tem uma outra metáfora, pode se referir a uma metáfora de comércio estrangeiro. A ideia de lançar o pão sobre as águas, o pão aqui pode se referir a uma embarcação que contém todos os nutrientes, contém todos os alimentos, contém todas as coisas, e é lançada para o barco, onde você vai investir, vendendo em outros lugares, esperando voltar com os recursos, voltar com os seus dividendos, voltar com aquilo que você, né, semeou, com aquilo que você empreendeu ali. Então a ideia pode ser muito desta questão comercial, uma vez que Salomão, ele era um homem que tinha embarcações ao seu dispor, que ele enviava barcos para de fato mandar coisas para comerciar com outros povos, comercializar com outros povos e depois trazer ali os seus dividendos. No entanto, a imagem que isso nos traz é: não deixe de lançar, não deixe de fato de empreender, não deixe de fato de semear. Aqui a ênfase do texto está na semeadura, está em jogarmos a semente, em enviarmos o barco, de nós agirmos com generosidade no reino de Deus. Investir a nossa vida, empreender a nossa vida nas coisas que são pertinentes à graça, pertinentes à vontade de Deus, esperando que o Senhor, quem dá de fato o crescimento e nos prospera em tudo aquilo que nós temos feito. E além de tudo ele diz:
reparta com 7 e até mesmo com 8. Dentro da imagem aqui de uma negociação estrangeira, é a ideia de você multiplicar ali as suas reservas, de você colocar não todos os ovos numa cesta só, mas diversificar os investimentos. A linguagem que Salomão nos traz aqui é uma linguagem disso, de você investir, de você empreender com sabedoria, de você colocar as coisas direitinho para que você tenha de fato aquilo com que se sustentar, especialmente nos dias em que forem maus. Agir com sabedoria para com aquilo que é as nossas finanças, agir com sabedoria para com as nossas famílias, e especialmente, meus irmãos, no que diz respeito à nossa fé, à nossa vida com Deus, tá? Então, a palavra do correlete aqui é: invista, empreenda, semeie com sabedoria, tá? Porque Deus é quem dá de fato para nós o crescimento de todas as coisas. E essa ideia ela vai ficando um pouco mais visível, mais nítida, conforme nós vamos avançando os versículos abaixo. Em segundo lugar, ele nos dá um motivo: não se apegue às circunstâncias. Por que que nós devemos lançar o pão? Por que que nós devemos repartir com 7 e até mesmo com 8? Por que que nós devemos investir nas coisas de Deus, investir neste mundo, planejar? Ele diz o seguinte nos versículos 3 e 4: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Ele está dizendo aqui para que nós envidamos esforços desse empreendimento, não nos apegando às circunstâncias. Ele está trazendo aqui algo para nós que é muito importante. Muitas vezes nós nos acomodamos, meus irmãos, por causa das circunstâncias em que nós estamos vivendo. E aqui ele traz à mente a metáfora do agricultor de novo. Um agricultor que, em vez de ser diligente no seu trabalho, ele é um agricultor negligente, que não olha, que não está lá, entendeu? Labutando, preparando a terra, levantando de madrugada, levantando pela manhã, trabalhando, preparando a terra e depois colhendo, fazendo tudo aquilo que ele deve fazer. Ele está aqui falando de um agricultor que fica olhando para o tempo. A ideia que ele nos traz é de um agricultor negligente. Nossa, vai chover hoje, então eu não vou plantar. Nossa, amanhã vai fazer muito calor, então eu não vou fazer nada. Nossa, amanhã vai cair geada, então eu não vou fazer nada. Nossa, amanhã o tempo vai estar desse jeito. Sabe mais ou menos aquela ideia da pessoa que está de olho na previsão do tempo, e a previsão do tempo sempre dá uma desculpa para ela não ir e fazer alguma coisa. Vai chover, vai fazer muito calor, vai fazer muito frio, vai acontecer isso, tem risco de geada, tem risco de chuva forte, tem risco de temporal. E ele está falando de coisas aqui que não estão sob o nosso controle, coisas que acontecem, que são pertinentes ao clima, que nós não precisamos, não conseguimos mudar, e então nós nos acomodamos. Nós ficamos num estado de acomodação por conta dessas realidades. Então ele fala disso. Ele fala de um agricultor negligente, que não olha, que não trabalha, porque ele tem medo das consequências que virão se o trabalho dele não der certo, se o trabalho dele não for adiante, se o trabalho dele não vier a contento como ele está esperando, porque alguma coisa que não está no seu controle pode frustrar a sua semeadura, pode frustrar a sua colheita, pode frustrar todo o seu trabalho. Por isso ele está nos mostrando aqui: olha, semeie, lance o pão, empreenda, invista, reparta, não olhe para aquilo que está acontecendo. E ele vai trazendo essas ideias de uma forma progressiva, como nós vamos ver. Não se apegue às circunstâncias. Irmãos, como que nós reagimos às circunstâncias da vida que nós não temos o controle?
Muitas vezes nós estamos lá no gás, trabalhando em determinados projetos, e isso também se leva em consideração com a igreja, com o empreendimento do discipulado cristão, no ministério cristão, e muitas vezes estamos ali engajados no trabalho, até que acontece alguma situação, alguém fala alguma coisa de nós, ou alguém, entendeu, traz uma ideia que muitas vezes não nos agrada, e aquilo muitas vezes nos desmotiva, aquilo nos puxa para baixo, e a gente fica olhando então as circunstâncias, pensando assim: olha, eu vou fazer só se isso acontecer desta maneira, ou então eu tenho algum pensamento, não, eu não vou fazer isso, porque aqui só tem gente que reclama, aqui tem gente que não ajuda, tem gente que olha desta maneira, vai olhando circunstâncias e deixa de lado projetos, coisas que muitas vezes Deus nos colocou no coração para realizarmos, especialmente em favor do seu reino, em favor do seu filho, em favor da progressão do evangelho. Se nós pararmos e ficarmos olhando para todas as circunstâncias, meus irmãos, que muitas vezes nós não temos controle, nós ficaremos parados, ficaremos inertes, sem fazer coisa alguma. Não podemos ficar de braços cruzados, temendo o tempo e as circunstâncias. Precisamos agir. E quero um exemplo mais claro do que aquilo que os apóstolos fizeram diante desta realidade. Jesus Cristo deu a eles uma missão, deu a eles um chamado, deu a eles uma missão de pregar o evangelho, seja ali em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se eles fossem olhar a perseguição dos judeus, se eles fossem olhar os empecilhos que os imperadores estavam colocando, as dificuldades de você transitar de um lugar para o outro, as estradas, as embarcações, por melhores que sejam naquela época do Império Romano, ainda eram boas. Se eles fossem olhar todas essas circunstâncias, o evangelho não tinha chegado a nenhum lugar. Do mesmo modo nós enquanto igreja, enquanto conselho de igreja, se olharmos todas as circunstâncias adversas, nós fechamos as portas e vamos cultuar em casa, fazer culto online. Irmãos, a ideia do pregador aqui é: invista. A ideia do pregador é: empreenda, confiando em Deus que está de fato conduzindo todas as coisas. Nós não podemos ter espaço para a inércia dentro de nossa vida, dentro dos nossos negócios, dentro da igreja, dentro do nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Precisamos investir. Nunca é demais podermos ajudar, compartilhar o evangelho, falar da palavra de Deus. E ainda, meus irmãos, essa imagem, ela fica mais nítida quando nós vemos os versículos, no versículo de número 5. Ainda ele continua dizendo, no versículo 4, ainda não fiz isso: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Não podemos ficar de braços abertos, não podemos ser como esse agricultor negligente, que olha o vento e fica ali morrendo de medo das coisas, e não semeia e perde o seu terreno, e morre de fome por conta disso. Então, em terceiro lugar, no verso número 5, ele nos dá um motivo ainda maior para podermos investir, para podermos empreender, para podermos semear no reino de Deus. O verso 5 nos diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Veja só, no versículo 5, ele vai nos mostrar que o nosso conhecimento da vida e circunstâncias é limitado. Se nós quisermos conhecer tudo o que nós precisamos para agir e fazer alguma coisa, nós nunca vamos fazer nada, porque o nosso conhecimento, ele tem um limite. O conhecimento que você teve da sua profissão na faculdade, no curso técnico, ele tem um limite. Você não vai conhecer todas as coisas ali. Muitas das coisas você vai saber na prática.
Para quem fez o curso de aconselhamento bíblico nos últimos 2 anos, nós sabemos aconselhar como? Aconselhando, falando, exercendo o dom que Deus nos deu. E aqui então ele utiliza mais 2 metáforas interessantes para mostrar o quanto o nosso conhecimento é limitado. Ele primeiro mostra ali no versículo de número 5, na primeira parte do verso 5, que assim como você não conhece o caminho do vento, referindo-se ali ao agir do vento, a gente não conseguia, especialmente ali na antiguidade, você cronometrar, mostrar a questão, como que os ventos estão andando, ou então calcular para onde ele vai. Hoje a gente ainda tem, graças à tecnologia e ao conhecimento meteorológico, podemos muitas vezes prever, mas lembra que todas essas coisas são previsões, elas podem não acontecer da maneira como nós estamos prevendo, e aqui ele nos mostra isso. Nós não temos conhecimento de como o vento vai agir aqui ou acolá. E é interessante que Jesus faz uso dessa mesma metáfora quando ele se encontra com Nicodemos ali, e Nicodemos pergunta a respeito das coisas do reino de Deus, e Jesus fala para ele que era necessário que ele tivesse de nascer de novo. Então ele usa no versículo 8 do capítulo 3, você não sabe para onde vem o vento, para onde ele vai, e os nascidos de Deus, eles são da mesma maneira. Ou seja, o novo nascimento, ele traz uma dimensão que nós não podemos conhecer ou mensurar. Podemos falar disso de uma maneira teórica, porém nós não conseguimos entender a maneira como Deus age, a maneira como Deus chama um pecador, a maneira como Deus elegeu, porque Deus quis eleger a mim, eu que sou um pobre pecador, muitas vezes rebelde contra o Senhor, e me escolheu para herdar a salvação. Nós não podemos mensurar nessas coisas, meus irmãos. Se olharmos, se precisarmos conhecer o caminho do vento, nós nunca vamos fazer nada, porque essas coisas são mistérios que Deus, Ele nos apresenta. Embora tenhamos já avançado muito no conhecimento de meteorologia, quem que poderia prever uma tempestade como aquela que aconteceu em Ribeirão Preto? Quem que pôde dizer que por mais que vai vir uma chuva forte, ela vai causar estes e estes estragos, ela vai conseguir apagar a energia elétrica de uma cidade toda? Ninguém consegue, porque essas coisas pertencem ao Senhor. E ele usa uma segunda metáfora falando do bebê que está no ventre da mãe. Ele diz: você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e assim também não entende as obras de Deus. Por mais que hoje nós tenhamos ali a ultrassonografia que mostre todas as coisas, ainda é um mistério para nós, irmãos. E um grande mistério a formação de um bebezinho, desde os estágios em que desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, e aquilo vai se desenvolvendo. É algo assombroso, é algo misterioso, como nos diz ali o Salmo de número 139, versículo 14. Nós podemos ver, tomar algum conhecimento, mas nós não podemos mensurar o valor deste mistério da vida, de ver como se nasce o coração desse bebê que desde os primeiros dias começa a bater, a se desenvolver. Nós vamos ficando, toda essa tecnologia nos causa mais um senso de maravilhamento diante desta realidade. E ainda, meus irmãos, quantos mistérios de Deus há no universo, quantas coisas que o homem tenta desvendar e conhecer e não consegue. Olhe para o céu, irmãos. Uma das experiências que eu mais gosto de ter quando eu vou lá para a casa dos meus pais em Bueno Brandão é olhar o céu. E aqui eu faço uma propaganda da minha cidade, porque lá é um dos melhores lugares do país para ver o céu. Tanto é que estão construindo um observatório com um telescópio, para que as pessoas possam ali vislumbrar e estudar a astronomia, a astrofísica, como nos dá essa ciência.
tá? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou lá é ir à noite ali, né, na varanda da casa da minha mãe e ficar contemplando, olhando as estrelas, aquela coisa maravilhosa. E a minha esposa me apresentou ainda um aplicativo chamado Stellarium, que você aponta para o céu e ele vai mostrando ali quais são as estrelas, quais são as constelações, e aquilo me causa um senso de maravilhamento muito grande. E Deus sabe cada uma delas, Deus formou, criou cada uma delas, como nos diz a palavra, Deus as chama pelo nome. Irmãos, isso nos mostra o quanto nós somos o quê? Limitados. Olhe para os mistérios do oceano, dos animais que existem ali nas mais profundas águas, ainda nós nem sequer temos conhecimento. O nosso conhecimento sempre será limitado e dependente. Por isso, Ele nos traz esse encorajamento, a fim de que nós envidemos esforços de verdadeiramente investir no reino do Senhor. E por fim, no verso de número 6, ele repete aquilo que ele disse nos versos de 1 e 2, dizendo: semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ele finaliza toda esta sessão. Antes de passar para a próxima, ele nos mostra que nós devemos sempre semear, envidar, trabalhar com diligência, como é o quarto motivo que nós passamos aqui aos irmãos. Irmãos, muitas vezes nós tendemos a usar a soberania de Deus como uma desculpa para a nossa negligência, para nós não orarmos, para nós não pregarmos o Evangelho, para nós não semearmos, para nós ficarmos de braços cruzados. Muitas vezes dizemos assim: eu sou calvinista, eu creio na predestinação, Deus vai trazer todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho aqui. E nós não envidamos esforços para enviar missionários, nós não pregamos, nós não falamos, nós não anunciamos. E isso, meus irmãos, é um ensino completamente antibíblico, porque a palavra de Deus sempre nos incentiva a semear, a falar. Semeie a palavra de Deus, em tudo que você fizer, trabalhe com diligência, não espere você ter a circunstância apropriada para investir, para trabalhar, para fazer aquilo que muitas vezes Deus colocou no seu coração. Semeie a palavra de Deus, lendo, estudando e memorizando as Escrituras. Como que nós vamos crescer espiritualmente, se nós de fato não nos empenhamos em ouvir a palavra, em buscar a palavra? Nós queremos ser santos, mas nós não amamos a Bíblia. Nós queremos ter progresso espiritual na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, mas nós detestamos a oração. Fazemos coisas, meus irmãos, investimos tantas coisas no nosso entretenimento, no nosso descanso, no nosso relaxamento depois do trabalho, e esquecemos-nos dia a dia de regar o jardim que Deus nos deu em casa, de cuidar dos nossos filhos, de falar da palavra de Deus com eles, de orar com o nosso cônjuge, de manter a chama do nosso casamento acesa diante de Deus. Irmãos, precisamos semear a palavra, falando aos outros, evangelizando aos outros, dando Bíblia para as pessoas lerem, dando literatura para as pessoas lerem. Precisamos nos envidar todo o tempo. Você pode dizer assim: mas eu não sei se Deus de fato vai prosperar todo este caminho, se Deus de fato vai, se essa pessoa vai se converter. Eu tenho falado tantas e tantas vezes com uma pessoa do meu trabalho que não é crente, e não há sequer algum sinal de que ela de fato conheceu o Evangelho, ouviu do Evangelho. Ronaldo Lidório conta uma história muito interessante de um missionário que foi em determinado lugar, eu não me lembro qual, certo? E ali ele passou anos da sua vida falando, anunciando a um determinado povo, e aquele povo não se converteu.
Ele voltou embora com as suas malas, triste. Porém, quando chegou um outro missionário, foi lá e de fato falou, e as pessoas vieram, entregaram a Cristo. Mas quanto não foi o tempo em que essas pessoas, que esse homem semeou a palavra, falou, ensinou, falou de Jesus, insistiu. Ele não teve a alegria de ver aquela colheita, outros tiveram, mas o trabalho dele não foi em vão no Senhor. Da mesma maneira, nós precisamos fazer isso. Aqui nós não podemos tomar parte com um agricultor que é negligente, mas sempre envidar esforços para viver e fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, Paulo nos dá a seguinte exortação: não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Nós não podemos nos cansar, irmãos, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. O próprio Cristo é o grande exemplo, ou então Ele realmente encarnou essa verdade que o texto aqui está nos mostrando de uma maneira tão bela. Ele, em determinada passagem em João capítulo 12, no versículo 24, ele nos diz o seguinte: que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não gerará, certo? O trigo, a árvore. E ele disse essas palavras com relação a si mesmo, dizendo que era necessário que ele morresse para que ele pudesse ressuscitar, e o reino de Deus então ele pudesse crescer. Jesus usou parábolas comparando o reino de Deus às sementes que são lançadas, como na parábola do semeador. Ele comparou o reino de Deus à pequena semente de mostarda que você joga na terra, que é uma das menores sementes que existe no mundo, mas quando ela de fato ela brota, ela se transforma num grande arbusto, que tem ali tantas aves repousam ali, que dá tantas frutos ali para aqueles que estão colhendo, cultivando. Da mesma maneira, meus irmãos, a nossa vida é uma semeadura que precisamos constantemente vivenciar e fazer com diligência no nosso trabalho, lembrando do próprio Cristo, que semeou a sua vida para nos dar a vida eterna em nosso lugar. Em que área você precisa trabalhar com diligência? De que maneira você tem se associado a esse agricultor negligente, que fica olhando a árvore caída, fica olhando as tempestades, vendo o movimento do vento, cruza os braços, se amedronta e não faz? De que maneira você tem se portado? O que tem te deixado muitas vezes aflito, com medo, sem esperança? Apesar de tantas e tantas coisas ruins que acontecem, meus irmãos, nós somos chamados a viver a vida que Deus nos dá, a nos alegrarmos com as coisas que o Senhor nos dá, colocando os nossos olhos nele, pois o nosso trabalho nele não é vão. Deixo aqui então algumas aplicações para nós nesse instante. Primeira delas: trabalhe com diligência, confiando na providência de Deus. Muitas vezes você tem a tendência a se desanimar com o seu trabalho. Acho que todos nós, muitas vezes, passamos por oscilações. Uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes. Uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes. Muitas vezes que amamos o nosso trabalho, muitas vezes odiamos o nosso trabalho. Porém, meus irmãos, se nós colocarmos as nossas expectativas nas circunstâncias, nas pessoas que estão ao nosso redor, naqueles com quem nós estamos trabalhando, o nosso trabalho nunca vai ser suficiente e nunca vai nos trazer contentamento. Precisamos trabalhar com diligência, confiando na providência de Deus. Por isso, ao levantar-se amanhã de manhã, segunda-feira, pegar aquele trânsito, chegar no lugar onde você está, lembre-se dessas palavras: eu trabalho com diligência, porque o meu Deus tem dado tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso, eu vou viver com diligência, sonhar, aplicar, confiar, porque Deus tem trabalhado em meu coração,
tem transformado a minha vida. Ele já me deu tudo aquilo que eu preciso em Cristo, por isso eu posso confiar nele. Em segundo lugar, dedique tempo e energia semeando no reino de Deus. É muito fácil nós empreendermos todas essas palavras para os negócios seculares da nossa vida, para as coisas que nós muitas vezes amamos fazer, mas pouco, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos em favor do reino de Deus. Nós lemos aqui em Mateus no capítulo 6, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É muito fácil nós nos desanimarmos com as coisas do reino de Deus. A leitura bíblica pode se tornar um fardo para nós. A oração pode ser algo muito penoso para nós. E quer saber de uma verdade? Elas sempre serão. Nunca vai haver aquele momento assim que nós apertamos o botãozinho e a oração vai fluir, sempre, de uma maneira plena, sem dificuldade alguma. A leitura vai fluir. Muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos isso com lutando, travando batalhas espirituais contra a nossa própria carne, com a nossa própria vontade de ir para a cama e dormir, quando a nossa própria vontade de fazer qualquer outra coisa. Não conseguimos ficar com o nosso espírito quieto. Somos chamados a semear tempo, energia, recursos no reino de Deus, pois nós sabemos que de todos os empreendimentos que existem na vida, o maior deles é o reino dos céus, porque Ele já nos deu a garantia e vitória de que todas as coisas vão acontecer conforme a vontade do Senhor. A nossa pregação do Evangelho, ela não é uma pregação frustrada, ainda que as pessoas olhem e não creiam, ela é vitoriosa, por causa daquele que morreu por nós, por causa daquele que de fato levou a vitória, toda esta mensagem que nós proclamamos, que é Cristo Jesus. Não repousa sobre nós a responsabilidade do sucesso, repousa sobre nós a responsabilidade de compartilhar, de orar, de ler, de envidar esforços para isso. Então, dedique o seu tempo, a sua energia com as coisas de Deus. Trabalhe para o reino de Deus, busque o reino de Deus, cante, sirva nos ministérios da igreja, ore todos os dias, leia a Bíblia, ouça sermões, invista tempo em congressos, invista tempo lendo livros, invista tempo orando ao nosso Deus, porque esta é a semeadura que mais nos traz frutos em nossa vida. E por fim, meus irmãos, invista em sonhos e projetos que glorifiquem a Deus. Eu não quero trazer aqui uma pregação coach para nós não, mas não é pecado sonhar, não é pecado investir, não é pecado planejar. Faça coisas, planeje coisas. O que você espera da sua vida? Eu finalizo aqui contando uma experiência própria que eu vivenciei ali no ano de 2013, antes de vir para cá. Eu estava lá em Belo Horizonte, trabalhando num instituto bíblico ali em BH, e estava muito desanimado com as coisas que estavam acontecendo lá, com a vida, com a experiência, e eu tinha um sonho de pregar a palavra. Na época eu sonhava em ser missionário, em ir para a Escócia. Aqueles que são mais antigos, que me conheceram aqui, sabem deste momento da minha vida, e eu estava lá muitas vezes amargurado, entristecido nas coisas que eu estava, e com medo de planejar, de sonhar, de investir naquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Até que veio um irmão em Cristo que me encorajou muito com as palavras dele, me trouxe ali uma injeção de ânimo muito grande, e foi ali das palavras que me motivou a vir aqui para São Paulo, e daqui então Deus começou a conduzir todas as coisas. Veio o seminário, veio igreja, casamento, Deus foi planejando tudo. Mas é necessário, meus irmãos, nós investirmos tempo, muitas vezes até arriscarmos em coisas que nós muitas vezes não temos muita certeza. Precisamos confiar em Deus, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem trazido ao nosso coração.
Quais sonhos e projetos que você deseja tanto investir? Eles glorificam a Deus? Eles são lícitos? Eles são coisas boas de se fazer? Vai trazer bem para você? Vai trazer bem para o próximo? Vai ajudar a sociedade? Vai fazer alguma coisa? Vai fazer com que a luz de Cristo brilhe de alguma maneira, tanto para crentes quanto para incrédulos? Invista, faça. Não espere as coisas acontecer da maneira como você quer. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. E glória a Deus por isso. Louvado seja Deus que nos coloca no lugar onde Ele quer, no momento em que Ele quer, da maneira como Ele quer, para servirmos como Ele quer. Esse é o grande propósito da nossa vida. Amém?